Olá, vamos começar a correção do estudo dirigido do 7º ano. O que é estudo dirigido? Estudo dirigido são questões que são feitas para direcionar o seu estudo, numa revisão, por exemplo, de algum assunto que no caso você já aprendeu, né? Já foi explicado pelo professor e tudo, e agora você vai revisar esse assunto com essas questões, tá bom? Então, a primeira questão do estudo dirigido é: segundo Aristóteles, a classificação dos organismos vivos foi feita em 3 grupos. Quais são eles? Então, foi dividido em primeiro nível, que são os vegetais, que são capazes de nutrir e se reproduzir, né? Se nutrem e se reproduzem. Segundo nível são os animais, que além de buscar o alimento e se reproduzir, também apresentam sentidos. E o terceiro nível é o ser humano, que tem as características dos vegetais e dos animais, só que tem a capacidade de raciocínio. A segunda pergunta é: como Carlos Linneu classificou os seres vivos? Então, a classificação de Carlos Linneu, que é usada até hoje, são por hierarquias ou categorias hierárquicas, né? Havia apenas 3 reinos: mineral, vegetal e o animal. E essas categorias hierárquicas eram quais? Classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécies. Aí a questão 3. A proposta de classificação dos seres vivos em 5 reinos leva em consideração as características anatômicas, fisiológicas e a história evolutiva das espécies. Quais são esses 5 reinos? É isso que eu queria perguntar. São o reino das bactérias, o reino dos protistas, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino dos animais. Questão 4. Fale um pouco sobre a classificação em 3 domínios. Quais são a classificação em 3 domínios? É o domínio das eubactérias, que são seres unicelulares e procariontes. O domínio das eucariotas, que aí vai ser os animais, as plantas, os protozoários e os fungos. E o domínio das arqueobactérias, né, que são seres vivos unicelulares e procariontes. A parede do celular desses organismos tem composição diferente das eubactérias, ok? Além disso, são capazes de suportar condições extremas de temperatura e acidez. Questão 5. Explique sobre a classificação em 2 domínios e 6 reinos, ok? Quais são os 2 domínios? É domínio eucarionte e domínio procarionte. E quais são os 6 reinos? Aí vai ser o reino dos protozoários, que são os protozoários, o reino dos fungos, que são os cogumelos e as leveduras, o reino das plantas, que são as árvores, as gramas e os arbustos, o reino dos animais, que são os mamíferos, as aves, os répteis, insetos e crustáceos, o reino dos cromistas, que são alguns tipos de algas, fungos e protozoários, e o reino das bactérias, que são as bactérias e as cianobactérias. Aí, a outra questão, a questão 7, como são escritos os nomes científicos dos seres vivos? Como são escritos os nomes científicos dos... Não, a questão 6, né? Eu estava na questão 5, agora eu vou para a questão 6. Explique sobre a classificação biológica. A classificação biológica agrupa os seres vivos em categorias hierárquicas, que aí vai ser o quê? Vai ser reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí eu trouxe aqui o exemplo, uma forma de você conseguir decorar, né? Decorar a ordem da classificação das espécies, ou a classificação biológica, no caso, que aí vai ser: rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Rato de reino, frito de filo, com de classe, orégano de ordem, fica de família, gostoso de gênero e é de espécie. Ok?
Aí, a outra questão, né, a questão 7 é como são escritos os nomes científicos dos seres vivos. Aí, os nomes científicos trazem informações importantes sobre a classificação dos seres vivos, critério proposto inicialmente por Linneu. Como é que nós escrevemos? Ó, eles são escritos em latim, compostos por duas palavras, né? Então, tem dois nomes. O primeiro nome, né, a primeira palavra é o gênero e a segunda palavra é a espécie, ok? Então, tem que estar em negrito, a primeira palavra é o gênero e a segunda é a espécie. A primeira palavra tem que estar em letra maiúscula e a segunda não precisa estar em letra maiúscula, ok? A questão 8. Com relação ao ser humano nos reinos dos animais, escreva sobre a família Hominidae. Aí eu coloquei, ó, o ser humano é um dos representantes vivos dessa família, representantes vivos dessa família, né? Além do chimpanzé, do gorila e do orangotango. Outras espécies desse grupo foram extintas, são conhecidas apenas por meio de fósseis. Entre as características presentes nos hominídeos, podemos citar a ausência de cauda, um cérebro relativamente grande em relação ao tamanho do corpo e um cuidado com os filhotes por um longo período. E aí, a outra pergunta é, questão 9. Explique um pouco sobre o gênero Homo. Então, estudos fósseis levaram os cientistas a concluir que os primeiros representantes do gênero Homo viveram há cerca de 2,5 milhões de anos. Os representantes desse gênero são caracterizados pelo desenvolvimento do encéfalo, o andar bípede, ou seja, sobre duas pernas, e o uso de ferramentas. Questão 10. Qual a importância do polegar no ser humano, né? Esse polegar, ele é importante porque vai proporcionar ao ser humano a manipulação melhor dos objetos. Então, você só precisa colocar isso, a manipulação melhor dos objetos, né? Esse polegar articulado aí. Então, questão 11. Qual é a característica marcante que distingue o ser humano dos outros primatas? A característica marcante é a postura ereta ao se locomover e o fato de serem bípedes, ou seja, de andar sobre duas pernas, né? Dois membros. Então, o fato de ter uma postura ereta, né? Uma coluna vertebral que proporciona isso, essa postura ereta e andar sobre duas pernas, ser bípede e fazer essa caminhada, né? Esse andar, esse locomover por longos percursos é a característica marcante do ser humano. Aí nós vamos falar sobre que é a questão 12, que eu perguntei sobre, explique sobre o Australopithecus afarensis. Aí nós vamos falar que ele viveu na África há cerca de 3,9 a 3 milhões de anos. Ele já apresentava o andar bípede, se alimentava principalmente de vegetais, era menor do que o Homo sapiens e o encéfalo tinha um tamanho aproximado de um encéfalo de chimpanzé. Aí, na 13, eu perguntei sobre o Homo habilis. O Homo habilis, ele também é o representante mais antigo desse gênero, apresenta um encéfalo proporcionalmente maior do que o outro Australopithecus, né? Os braços são mais curtos, as pernas mais compridas, os ossos da face são menores. O nome habilis é porque ele tinha uma habilidade maior, né, de produzir os instrumentos que iam ajudar ele na sobrevivência, inclusive para obter alimentos. E na questão 14 eu perguntei, explique o que é Homo erectus, né, sobre o Homo erectus. Então, Homo erectus utilizava várias ferramentas e há indício de que ele usava o fogo, né? Caçava e vivia já em casas, ok? E aí eu fui para a questão 15 agora, né? A questão 15 vai começar a falar sobre o reino animal.
que é sobre os poríferos. O que são poríferos? Então, os poríferos tem aí, ó, o termo porífero provém do latim que significa portador de poros, ok? O principal representante dos poríferos vai ser as esponjas. Como os poríferos se alimentam? Eles se alimentam através da filtração da água. Quando a água ela entra pelos poros e os coanócitos, né, empurram essa água lá para o átrio e depois sai pelo ósculo, quando há essa filtração que os coanócitos eles empurram para dentro do átrio, há a absorção dos nutrientes dentro das células. E aí é assim que ele se alimenta. E tem as espécies que são carnívoras, né? Que vão comer pequenos crustáceos. E essa digestão ela vai ser intracelular, ou seja, dentro da célula. Na questão 18, eu perguntei sobre a reprodução sexuada e assexuada dos poríferos. A reprodução assexuada, o broto vai desprender do indivíduo e vai se fixar no substrato e aí vai formar um novo porífero. Já a reprodução sexuada, os gametas eles vão ter nessa troca de gametas, os poríferos eles são hermafroditas, né? Porém, um gameta não está sendo produzido no mesmo tempo que o outro. Então, aí o gameta masculino desse porífero vai entrar no gameta feminino desse porífero e aí vai ter a troca de gametas e aí vai surgir a larva, vai fixar no substrato e aí vai formar um novo porífero. Questão 19, eu falei assim, explique sobre os pólipos. O que são pólipos? São animais cilíndricos com a boca voltada para cima e que podem viver fixo ou ter vida livre. 20. Explique sobre as medusas. As medusas têm forma que lembra um sino ou guarda-chuva e, em geral, vivem livres no ambiente. Questão 21. Alguns cnidários podem causar queimadura. Essa capacidade está relacionada à presença de quê? De cinidócitos, né? Cinidócitos, que são essas células que vão causar essa queimadura. Questão 22. Como ocorre a alimentação dos cnidários? A digestão dos cnidários, ela vai ser... as substâncias produzidas pelos cinidócitos podem imobilizar a presa, né, como a gente estava falando. A digestão dos cnidários, ele é extracelular e intracelular, né? E como os cnidários não têm o ânus, as partículas que são, né, as excretas, elas saem também pela boca, ok? Aí eu perguntei na questão 23, explique a reprodução sexuada e assexuada dos cnidários. E também tem a alternância de gerações, mas eu perguntei só essas duas. A reprodução sexuada, os espermatozoides de um indivíduo vai fecundar o óvulo do outro, e aí vai formar um zigoto, que vai formar uma larva, que aí forma um novo indivíduo, né? E a produção assexuada, formam-se os brotos que vão se desprender, vão fixar no substrato e aí vai formar um novo indivíduo. E tem a reprodução de alternância de gerações, que eu não perguntei, mas eu vou falar aqui. Que tem as duas fases, né? A fase dos pólipos, né, é a fase assexuada, ok? Esses pólipos, eles vão soltar brotos em forma de medusas, ok? E aí as medusas que foram produzidas por esses pólipos vão ter trocas de gametas e aí vai formar a larva e vai formar um novo indivíduo, ok? Aí eu perguntei no outro, questão 24, falando dos plateumintos, escreva um representante das principais classes desse filo. Qual é o representante das principais classes desse filo? Vai ser as planárias, o equistossomo e a tênia. 25. Como é o sistema digestório das planárias?
como é o sistema digestório das planárias? É incompleto. O alimento é ingerido e os produtos da digestão passam pela mesma abertura, a boca. O sistema digestório é desse jeito, é incompleto, tá bom? Das planárias. Mas aí também tem no sistema digestório, vamos falar aí, tem a boca, a faringe, o intestino. Então, é um pouco mais evoluído do que o sistema digestório dos cnidários, né? Mas não tem anos, tá bom? Vamos à questão 26. Explique como ocorre a reprodução sexuada e assexuada das planárias. A reprodução assexuada está relacionada com a capacidade que a planária tem de se regenerar. Então, aqui, ó, a planária ela foi dividida, né? Teve uma divisão transversal aqui. Aí a cauda ficou, mas essa parte não, aí ela vai se regenerar e vai formar uma nova planária. E aqui a parte da frente, da cabeça, ficou sem a cauda, mas aí ela vai se regenerar e vai conseguir formar uma nova planária. Essa é a forma de reprodução assexuada. A reprodução sexuada, as duas planárias, elas vão juntar aqui na posição ventral, né, que é a da barriguinha, vão juntar os dois e vai ter troca de gametas. As planárias, elas são hermafroditas também. Mas aí vai ter a troca de gametas masculinos, o gameta masculino dessa planária vai entrar nessa e dessa planária vai entrar nessa. E aí eles vão encontrar lá os gametas femininos dentro de cada planária, vai ter a fecundação dos ovos e aí vai ser depositado no ambiente e vai formar jovens planárias idênticas à do adulto, mas sexualmente imaturas. Questão 27. Explique o que é hospedeiro intermediário. Hospedeiro intermediário é aquele em que ocorre o desenvolvimento da fase larval do parasita. Ok? Então, quando contamina aqui o hospedeiro intermediário, só vai ter a produção da larva. Já na questão 28, eu perguntei, explique o que é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita atinge a fase adulta e onde ele se reproduz sexuadamente. Então, o hospedeiro definitivo vai ter a reprodução sexual, né, sexuadamente do coisa, e vai atingir a forma adulta. E aí, trouxe o exemplo aí da tênia, né? Questão 29. Explique como ocorre a reprodução da tênia no ser humano. Aqui é o ciclo de vida, né? O ciclo de vida da tênia. As proglótides com ovos desprendem-se do corpo da tênia e são liberados no ambiente com as fezes humanas. Então, uma pessoa que está contaminada já com a tênia vai contaminar ali o solo, digamos assim. Aí, esses ovos que estão lá, que são liberados no ambiente, vai contaminar o solo, como eu falei, né? As pastagens, a água, o ambiente ao redor. Aí o porco vai se alimentar desse solo contaminado, vai ingerir os ovos da tênia. Aí o embrião presente no ovo da tênia é liberado no intestino do porco e vai migrar até o sistema muscular do animal, que é o que a gente come, né? Dando origem à larva chamada de cisticerco. Aí nós vamos nos alimentar dessa carne suína, dessa carne de porco crua ou mal cozida. E aí o ser humano vai ingerir as larvas, né, o cisticerco vivo. E aí no corpo do ser humano, os cisticercos vão se desenvolver, dando origem a uma tênia adulta. E aí vai reiniciar esse ciclo. Questão 30. Explique sobre a esquistossomose. A esquistossomose é a doença causada pelo esquistossomo, né? Que também faz parte aí da família dos plateumintos. Ele tem o sistema digestório incompleto, é composto por boca, faringe e esôfago. A fêmea, ela fica dentro do ventre do macho, né? A fêmea é mais longa, mais fina. O macho é mais curto e aí tem esse sulco que é o ventre para poder a fêmea ficar. Falando da esquistossomose, vamos ver aí o ciclo, tá? Quando as fezes
contaminadas com ovos do Schistosoma mansoni entram em contato com a água, os ovos se abrem e vão liberar as larvas chamadas de miracídio. Então, a pessoa aqui liberou, né? Está contaminada, liberou aí as fezes, que está com... liberou as fezes, e aí o que é que vai acontecer? Vai ter contato com a água, os ovos vão se abrir e vão liberar essa larva de miracídios. Aqui, ó. Os miracídios vão penetrar no tecido do caramujo, do gênero Biophilaria, e aí dentro desse caramujo, que no caso é o hospedeiro intermediário, as larvas vão se transformar em larvas cercárias, que saem do caramujo e vão ficar dentro da água aqui, vai, né, ficar contaminada aqui. Aí essas cercárias vão entrar na pele do ser humano, que está em contato com essa água contaminada. Dentro do organismo humano, as cercárias vão se amadurecer, vão se reproduzir, se tornar adultas, e os ovos liberados nas fezes humanas vai criar um novo ciclo. Ok? Aí, 31. Sobre os nematódios, quais as principais características? Como é o sistema digestório e a troca gasosa? As principais características. Elas têm... são vermes cilíndricos, alongados, com extremidades finas, têm vida livre e são encontrados no solo, no fundo dos mares, no rio, nas poças de água parada. Eles também são parasitas, não têm sistema circulatório. As trocas gasosas são realizadas por meio do tegumento, ok? Essas são as principais características. Questão 32. Como as lombrigas se alimentam? Para se alimentar, elas vão fixar os dentes na parede do intestino do hospedeiro e vai sugar os fluidos intestinais, que são digeridos por enzimas. Os restos são eliminados pelo ânus. Então, tem ânus aí. E aí, eu perguntei na 33 sobre a Ascaris lumbricoides, o ciclo de vida do Ascaris lumbricoide, que causa a ascaridíase, né? Aí tem, o ser humano vai ingerir os ovos com embrião por meio do consumo de alimentos contaminados, por isso que é importante higienizar, né? Quando chegam ao intestino do ser humano, os ovos vão eclodir e vão liberar larvas da lombriga. Essa larva vai migrar por diversos locais do corpo, como os pulmões, onde vão se desenvolver. Em seguida, elas vão se movimentar até o esôfago, a pessoa vai deglutir e vai retornar ao intestino. No intestino, o macho adulto deposita os espermatozoides no interior da fêmea. Os espermatozoides se dirigem para o ovário, onde fecundam os óvulos, resultando na formação de ovos com embrião. Os ovos fecundados são eliminados do corpo do hospedeiro nas suas fezes e vai contaminar o solo e a água, e aí vai ter esse ciclo aí. Questão 34. Quais são as principais sintomas da ascaridíase? É a inflamação do pulmão, que é a bronquite, a desnutrição. Por que a inflamação do pulmão? Porque como ela circula e vai para o pulmão para ela se desenvolver, então por isso que tem a bronquite. Tem a desnutrição, porque ela se alimenta do intestino, né, aí, e tudo mais. Tem coceira, que pode causar essa urticária na pele, né? Tem o aumento do volume abdominal, no caso na parte do intestino, e pode ter obstrução intestinal, se tiver muita produção de lombriga em reprodução. Vamos falar na questão 35, eu perguntei, explique como ocorre o ciclo de vida genérico do ancilóstomo. Aí, ó, a larva presente no ambiente contaminado penetra na pele do ser humano, principalmente pelos pés. Então, se a pessoa estiver descalço, vai penetrar nos pés daquela pessoa, né? No organismo humano, as larvas seguem para a circulação sanguínea por vários locais do corpo, como coração, pulmão e esôfago. Do esôfago, as larvas são deglutidas também e chegam ao intestino, onde se reproduzem formando ovos. Os ovos do ancilóstomo são liberados por meio exterior com as fezes, contaminando o ambiente. Dos ovos saem larvas que ficam sobre o solo até
que encontrem um hospedeiro para parasitar. Então vai ficar lá no solo até encontrar alguém para parasitar. E na 36 eu perguntei quais os principais sintomas da ancilostomíase. Coceira, tosse, febre, náusea, vômito, diarreia, cansaço, perda de massa corpórea, anemia, aumento do volume do coração e, em casos graves, até a morte do hospedeiro. Essa doença também é chamada de amarelão, ok? E aí, quais são as principais, questão 37, quais são as principais medidas para evitar as parasitoses por nematóides? É o que? Conscientizar as pessoas por meio de informação sobre a doença, exigir saneamento básico dos governantes, diagnosticar e tratar as pessoas que estão com sintomas, lavar as mãos antes de manipular os alimentos e antes das refeições, construir fossas sépticas e em locais sem coleta de esgoto, lavar e cozinhar bem os alimentos e andar calçado. Então é isso aí, é a correção do estudo dirigido do 7º ano.